Contra o novo coronavírus, a gente não precisa ter medo. Precisa ter apenas alguns simples cuidados. Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão durante 20 segundos. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. Para você que pode dar play nesse episódio, essas recomendações podem soar até triviais, porque a gente ouve isso praticamente desde o início do ano e de forma mais incisiva há pouco mais de 2 meses, quando teve início essa quarentena onde nós nos encontramos. Só que o simples, para mim, pode não ser assim tão simples para todo mundo, especialmente para quem vive num contexto em que o distanciamento social não tem espaço para se estabelecer na prática, e isso sem nenhum trocadilho. Não por desacreditar na ciência, mas simplesmente porque a condição de vida exige que ela permaneça em movimento. Eu tô na luta aí. Não pode desistir, né? Aí eu tô arrumando serviço aí, cara. Que a gente somos 6 aí do barraco aí. A gente desempregado não somos nada não. O mesmo raciocínio se aplica às recomendações de higiene. Lavar as mãos frequentemente? Ok. Mas como faz sem água encanada, pelo menos? Se acontecer de pegar, é uma proporção de acontecer muito rápido, porque a gente não tem água encanada, não temos esgoto, né? As recomendações sobre como enfrentar o novo coronavírus são horizontais, mas as necessidades de cada cidadão, não. A solidariedade acaba por tomar conta das arestas que o poder público deixa de aparar em áreas de periferia aqui na região do Polo Têxtil. Eu sou Bruno Moreira e esse é o assunto da 30ª edição do Além da Capa. Nessa semana que passou, o repórter André Rossi visitou comunidades de Americana e Sumaré para observar como as recomendações das autoridades de saúde têm sido encaradas por aqui. Essa, aliás, é uma apuração que ele repetiu, porque tinha feito isso lá em março, ainda no início da quarentena. Eu converso com ele nesse episódio para saber o cenário que ele encontrou novamente nesses espaços. Olá, André, tudo bem por aí? Tudo bem, Bruno, e com você? Tudo em ordem, dentro da possibilidade que o home office nos oferece, esse ajuste de ritmo que a gente faz nesses mais de 2 meses, né? Eu lembro que 2 programas atrás, inclusive, a gente falou sobre a marca de 50 dias de quarentena, ela já ficou para trás, a gente está caminhando para daqui a pouco chegar aos 70 dias e até dia 31, pelo menos 2 meses e meio, né? Sim. Mas a gente fala nessa edição, André, sobre a visita que você fez nessa semana a comunidades, a regiões periféricas aqui da região do Polo Têxtil, especificamente em Americana e em Sumaré, para identificar, conversar com pessoas sobre como elas estão lidando, qual é a realidade nesses lugares em relação ao enfrentamento da pandemia. De largada, você pode mencionar onde você esteve nessa semana e também lembrar de onde você foi em março, ainda no começo da quarentena, para essa mesma finalidade, para saber como esses espaços estavam lidando com a pandemia? Aqui em Americana a gente foi no acampamento Roseli Nunes e também lá na comunidade do Zincão, na região do Parque da Liberdade, são 2 regiões periféricas aí do município, e nós retornamos agora nesta última semana para verificar como estava a situação no acampamento Roseli Nunes, e no Zincão nós também fomos, acabou que essa parte não entrou na matéria que saiu publicada no impresso agora no domingo, né? Mas também fomos para ter um parâmetro de como como cada uma dessas comunidades está lidando. E em Sumaré nós visitamos a Vila Soma, agora nessa última semana, conversamos com a coordenação, que é um espaço que lá em março a gente também foi até eles, mas eles ainda estavam definindo um pouco como que iam fazer a divulgação dessas atividades, de como eles iam comunicar o que estava sendo feito na Vila Soma, né? Então naquele momento eles não toparam da entrevista,
E agora, passado esse período de adaptação, conversaram com a gente e explicaram o que eles estão desenvolvendo lá para lidar com a pandemia. Para ter um parâmetro de comparação, eu busquei aqui no seu arquivo, André, alguns trechos de diálogos que você teve com moradores desses locais. A gente vai ouvir a Camila Gonçalves e a Rosemary Camargo, as duas moradoras da região do Zincão, e a Wilza Carla da Silva, moradora do acampamento Roseli Nunes. Esses diálogos gravados no dia 26 de março, para depois a gente falar sobre as mudanças nesse intervalo de quase 60 dias. É que, na verdade, eu acho, na minha opinião, muita gente não tá sabendo, assim, porque não veio ninguém do postinho aqui, que aqui tem o médico da família, devia vir instruir as pessoas. Aqui falta água pra gente, não tem ninguém da prefeitura que vem aqui para dar um apoio, uma ajuda pra gente. Sabão, eles falam para lavar a mão com sabão. Tem gente aqui que não tem nem condições de comprar um litro de leite e ter sabão. Não tem um gel, não pode. Eu mesmo tenho que usar máscara, que eles falam que não pode sair para a rua. A higienização vocês estão fazendo com água, sabão mesmo? Com água, o sabão quando tem, né? Tem muitas pessoas aqui, muitos pais de famílias que estão desempregados. Então a gente está precisando, né? Que as pessoas que tenham um pouco mais de condições venham nos ajudar, né? Com álcool em gel, sabão neutro, alguma coisa que nos ajude, menos o álcool líquido, né? Porque o álcool líquido seria um combustível aqui pra gente nesses barracos, então é um perigo. Então álcool gel, produto de limpeza, que a gente está precisando muito, alimentos também. Nossas crianças estão dentro de casa, então não estão indo para a escola. Muitas crianças aqui, porque tem muitos pais desempregados, então precisam, eles se alimentam geralmente nas escolas, né? E a sua percepção, André, como se construiu ao visitar novamente esses lugares depois de quase 2 meses, diante desses exemplos que a gente ouviu, inclusive, dos próprios moradores das comunidades? No caso do acampamento Roseli Nunes, a gente percebe que o engajamento da comunidade e um senso de coletividade foi muito forte para organizar o dia a dia com tanta gente na comunidade, né, sem sair para trabalhar, porque muitas pessoas perderam emprego ou tiveram aí suas atividades reduzidas drasticamente. As crianças não estão indo mais para a escola, né? Então, no começo, lá em março, existia uma preocupação muito grande no acampamento Roseli Nunes sobre a alimentação. Tanto que eles estavam reforçando os pedidos para quem pudesse que doasse, que as crianças também, enfim, perderam as refeições que faziam nas escolas, né? Que a gente sabe que é uma parte importante desse período escolar para elas, nessas comunidades mais periféricas. E então, o que eles fizeram no Roseli Nunes foi organizar uma cozinha comunitária, onde eles centralizam todas as doações que são recebidas. Então, todo esse material é encaminhado para lá e existem as voluntárias que fazem as refeições diariamente. Tem o café da manhã, o almoço, o café da tarde, principalmente por causa das crianças, né? E à noite, quem eventualmente precisa de algum alimento, que está com pouca coisa em casa, pede para a coordenação do grupo, né? E esse alimento é cedido, a pessoa pode ir lá pode utilizar isso no seu barraco e fazer a janta com a sua família. Então, esse senso de coletividade para organizar o dia a dia ficou muito marcado para mim lá no acampamento Roseli Nunes, porque foi uma forma também deles não deixarem ninguém passar necessidade nesse momento. Uma das voluntárias na cozinha do Roseli Nunes é a Maria Francisca Venâncio. Os ingredientes até podem ser limitados, mas tem bastante criatividade envolvida para diversificar o cardápio. Ela exemplificou essa ideia na conversa com o André. Como que é a rotina aqui, então, no dia que vocês têm que vir para a cozinha, né? De manhã é café da manhã? Café da manhã, meu dia é o almoço, do meu dia é 1h da tarde, aí das 3 às 4 é o café da tarde, aí 4h30 eu fecho, aí só no outro dia que veio outra mulher. Entendi. Outra cozinheira. Ela estava comentando que vocês tentam variar um pouco as opções. Né? Então, hoje, por exemplo, o que vocês estão fazendo no café da tarde? O café da tarde vai ser o bolo
e biscoito e vou batendo a vitamina. Ah, tem vitamina também. Tem, e fazer o suco, mas não fiz ainda. E como que tá? A senhora tá gostando de eu ajudar agora aqui? Eu tô gostando sim, né? Porque a gente ajudando, a gente tá servindo uma coisa que mais na frente a gente precisar, pode ajudar a gente também. Eu acho que é interessante, especialmente no caso do Roseli Nunes, André, observar que, para quem não sabe, o Roseli Nunes é um acampamento de reforma agrária que já fica naturalmente bem distante da malha urbana de Americana. Em relação à prefeitura, na Avenida Brasil, para ter uma ideia, o tempo que leva para chegar até lá, cerca de 30 minutos, né? Entre esse espaço que é mais conhecido na cidade como uma referência, até o acampamento que fica num acesso da estrada Ivo Macris, já no caminho para Paulínia, para Cosmópolis, né? Então eles já vivem numa situação de distanciamento em condições normais, de acesso ao centro de Americana, aos serviços, né? Não existe uma rede de serviços próxima desses moradores, né? Dessas 88 famílias. Mas agora eles tiraram algo disso para lidar com essa recomendação do isolamento, ou dentro ali da comunidade você entende que esse cenário não influenciou no comportamento das pessoas? Na verdade, é um fator que acaba influenciando bastante, principalmente no primeiro baque visual, né? Porque você chega no acampamento e as pessoas não estão usando máscaras, né? E por que isso? Eles estão evitando ao máximo ter que ir até a cidade, né? Só vão em caso de extrema necessidade. E qualquer pessoa que vai para o acampamento deixar alguma doação ou ajudar em atividades recreativas ou de reforço escolar para as crianças, né? Aí sim a pessoa vai de máscara e toma esses cuidados. Então o primeiro impacto que esse distanciamento provoca é isso. É uma comunidade que tem vivido sem o uso de máscaras diariamente, porque as pessoas estão indo muito pouco para a cidade, né? Estão ficando de fato mais isoladas e só saindo de lá em caso de extrema necessidade. Por enquanto, ninguém teve que ir em nenhum hospital, ninguém passou mal, por exemplo, né? Não tem nenhum caso confirmado ou suspeito de coronavírus entre os moradores, né? São cerca de 120 moradores na comunidade. Então, acaba que esse distanciamento com a cidade deixa eles um pouco mais seguros, vamos dizer assim, em relação a possíveis contaminações. E, obviamente, quando tem que ir para a cidade, todos vão de máscaras, levam álcool em gel. Existe uma conscientização muito grande em relação a isso, sobre os cuidados, né, de que é algo necessário, mas lá, por conta desse isolamento geográfico, isso fica um pouco mais tranquilo para eles viverem aí no dia a dia em comunidade. Já o Zincão é uma favela dentro do bairro Parque da Liberdade, não é, André? Uhum. Que está mais próxima na comparação com o Roseli Nunes, do centro da cidade, da rede de serviços. A relação que você viu entre esse intervalo de quase 2 meses lá no Zincão, como se dá? Também o primeiro impacto visual quando você chega nessa região, né, é de que mudou um pouco e as pessoas parecem estar mais conscientes. A primeira vez que a gente foi até lá era umas 3:30 da tarde e a rua estava tomada assim, de pessoas interagindo, conversando, vivendo normalmente, né, sem máscaras nem nada. E essa última visita a gente já não encontrou praticamente nenhum grupo na rua e conversamos com pessoas aí que são mais ou menos lideranças, né? Diferente de uma comunidade como o Roseli Nunes, que é algo mais organizado, né? Lá é praticamente um bairro e não existe uma figura de um líder comunitário, mas pessoas que são identificadas com a comunidade nos relataram de que existe mais consciência nesse momento. As pessoas não estão fazendo essas aglomerações, o pessoal não fica mais pela rua por conta do receio de se contaminar. Também não houve nenhum caso confirmado lá, pelo que comentaram comigo nessa última visita, né? Mas existe sim uma maior conscientização sobre os cuidados que são necessários nesse momento. Fora de Americana, você também
conheceu a história da Vila Soma, a história dentro do contexto do coronavírus, não que não soubesse antes, né? Importante pontuar. Mas você explicou que lá no começo não houve um ambiente que permitiu que você contasse em reportagem os detalhes sobre como a liderança da comunidade, as pessoas que moram ali estavam lidando com a pandemia, mas dessa vez foi diferente, você foi recebido, conversou com pessoas por lá, não é, André? A coordenação da Vila Soma é muito, acho que profissional pode ser a palavra para classificá-los, né? Nessa primeira visita eu conversei com os representantes, expliquei qual era a intenção da pauta, mas naquele momento eles realmente não queriam abordar o assunto, ainda estavam definindo um pouco como seriam feitas as ações, e naquele momento a gente combinou de que tudo bem, a gente não aborda dessa vez, no futuro a gente senta para conversar. E nessa semana que passou, mandei mensagem para alguns dos coordenadores, e aí sim tivemos o retorno positivo, marcamos uma entrevista para quarta-feira, né, essa última quarta-feira, e aí sim nos receberam e explicaram as ações que estão sendo desenvolvidas na Vila Soma para conscientizar os moradores, né? São quase 12 mil pessoas, um número muito significativo e que exigiu muita estratégia de comunicação mesmo para chegar a todas as pessoas, né? Desde carro de som andando pelas ruas da ocupação, a mensagens diárias no WhatsApp do grupo de moradores, né? Para que as pessoas tomem cuidado, né? Usem álcool em gel, máscaras, enfim. Muita comunicação é algo muito forte na ocupação Vila Soma. Eu observo no seu trabalho que a Camila, que é uma das coordenadoras, uma das integrantes da coordenação da Vila, ela conversou com você sobre o comportamento relacionado ao uso de máscaras, né? O que você viu por lá nesse sentido? Assim como em qualquer parte do Brasil, existem as pessoas que não querem usar máscaras, né? Tem quem não acredita tanto na seriedade dessa pandemia, então acaba sendo resistência ao uso da máscara, né? Quando você chega na Vila Soma, tem uma grande avenida, né, que conduz até o prédio da coordenação, e lá você vê gente usando máscara, gente conversando em grupinhos sem máscara, então é algo que ela apontou que realmente é uma dificuldade, né, que muita gente ainda não aderiu ao uso da máscara, e que é um trabalho constante de que até algumas ações que eles fazem para ajudar a comunidade nesse momento está sendo imposto, vamos dizer assim, que a pessoa vá com máscara, né? Existe a distribuição de alimentos também toda noite, às vezes fazem marmitas, né, para as famílias, e uma das soluções para você retirar a marmita é estar de máscara, né? Então é desse modo que eles tentam conscientizar e também tornar de certa forma obrigatório, como é em todo o estado de São Paulo, o uso de máscara quando as pessoas estão andando na rua, né? Você mencionou essa distribuição de marmitas e lá atrás também falou sobre a organização do Roseli Nunes para que a cozinha da comunidade sirva a um grupo de pessoas, né? A várias pessoas, não apenas a uma família. E lá atrás, mais ainda, né? 2 meses atrás, quando você foi pela primeira vez, eu observei que havia uma queixa muito grande em relação ao abastecimento de itens de higiene, de alimentos, inclusive. E agora não soou como algo que estava em falta exatamente nesses lugares. O quanto disso, se você concorda com essa observação, se deve às contribuições que partiram da sociedade civil, doação de cestas básicas, de alimentos ou itens de higiene em um outro formato, mas ainda assim uma doação, e o quanto disso é a mão do poder público nesses espaços, André? Pelo que a gente apurou com os representantes dessas comunidades, né, no caso do Roseli Nunes, a maior parte vem de fato da sociedade civil, de doações de pessoas que se sensibilizam, né, e procuram a comunidade para deixar aí alimentos, roupas também, né? A questão das cestas básicas, por parte do poder público, no dia que a gente conversou com eles, ainda era um problema, né? Das 88 famílias que vivem no acampamento Roseli Nunes, até o dia 19 de maio, terça-feira, quando a gente fez a entrevista, apenas 19 famílias tinham recebido a cesta da prefeitura. Fizeram o cadastro, mas as outras ainda não tinham recebido. Essa última semana, depois da entrevista, a prefeitura intensificou
a distribuição de cestas para famílias necessitadas, né, através dos kits que foram distribuídos pelo governo do estado de São Paulo. Então a tendência é que essas famílias passassem a receber também as cestas do poder público. Mas, até o momento, a maior parte das doações de fato vinham da sociedade civil, no caso do acampamento Roseli Nunes. Na Vila Soma, em Sumaré, também é muito da sociedade civil, e lá a coordenação também entra com um aporte financeiro para comprar materiais e montar cestas, kits, na verdade, de alimentos para os moradores. O governo anunciou hoje as normas para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores sem renda durante a pandemia do coronavírus. Ao menos 10 milhões de autônomos já se cadastraram pela internet, mas um dos maiores desafios será atender as pessoas que não têm acesso à rede. Nesse contexto ainda, ao falar de relação entre poder público e auxílio às pessoas que estão nessa condição, entra a figura do auxílio emergencial, que era algo que ainda não havia sido anunciado lá no fim de março, não estruturado ainda como um projeto para, de forma ao menos paliativa, socorrer as famílias mais necessitadas nesse momento, pela perda de renda, pela limitação do trabalho fora de casa. Como você percebeu o impacto do auxílio, como ele foi recebido, se é uma realidade nesses espaços? Eu queria que você falasse sobre isso também, André. No Roseli Nunes, a grande maioria dos moradores, né, conseguiram receber o auxílio, tanto que muitos já estão no cadastro do Bolsa Família, então automaticamente fica mais fácil conseguir a aprovação, né? Já está aí nos pré-requisitos de pobreza extrema, né? Então a aprovação acaba sendo mais fácil, mas existem algumas situações em que a pessoa não conseguiu por conta de uma pendência ou outra, ou o sistema recusou sem algum motivo muito específico. Nesses casos que não deu certo, a coordenação da comunidade tem tentado ajudá-los, procuraram até auxílio da prefeitura também, mas a grande maioria conseguiu e está sendo algo, segundo eles, essencial para conseguir passar por esse momento, já que muitos perderam o emprego, né, não tem mais uma fonte de renda fixa ou o bico fixo, vamos dizer assim, né, ou aquele emprego informal que te contava todo mês, e é o que está socorrendo muita dessas famílias. Eu conversei com o Alaelson, que é um ajudante de pedreiro, né, que perdeu o emprego e mora com os 4 filhos, né, 3 meninos e uma menina, além da esposa, e que se não fosse por isso... A gente estava na PO mesmo. Pelo menos nesse aspecto, a maior parte das famílias estão conseguindo receber o auxílio, tanto no Roseli Nunes quanto na Vila Soma. A coordenação da Soma também tem divulgado links pelo WhatsApp explicando como os moradores podem solicitar o auxílio, né? Então, de novo, tudo muito organizado para não deixar ninguém desamparado nesse momento. E a Vila Soma tem uma particularidade que difere do Roseli Nunes e do Zincão também, eu imagino, que lá no Soma existe uma atividade econômica dentro do próprio bairro, né? Pessoas que contam com os próprios moradores do bairro para comercializar itens, ter o próprio negócio ali dentro. Você conversa, inclusive, com um morador que traz esse impacto que a gente já ouviu de comerciantes em espaços formais citarem bastante nesse intervalo de 2 meses, né, André? Trabalhamos para evitar, fechando o meu microfone enquanto o André falava, mas não teve jeito. Uma hora vazou a furadeira do meu vizinho durante a gravação do programa. Coisas do home office. Eu acho até seguro afirmar que a maior parte dos nossos ouvintes nunca tenha pisado na Vila Soma, né? Então, para quem não conhece o local, hoje ele é praticamente um bairro. São casas, comércios, tem as ruas, enfim, é um bairro grande com muitas pessoas morando e existe o comércio. Eu conversei com o Luiz Gonçalves, que tem lá uma casa de salgados, né? E que, assim como muitos comerciantes, reduziram o horário de funcionamento, na verdade, porque caiu a demanda, né? Caiu bastante, viu? Caiu bastante. De tudo. Comida, lanche, tudo. O pessoal ficou com mais receio. Porque da aglomeração, né? Às vezes queijo na fila, esperando um pão de queijo. Tanto como aqui no meu lado e do vizinho aqui. Pela manhã, de madrugada, você passava aqui, tava cheio de gente.
Não tem mais aquele movimento. Caiu bastante. Entendi. E daí o senhor tá abrindo em horário reduzido? Ele fica da manhã, ele começa das 5 até meio-dia, pega de meio-dia até as 7h30, 8 horas. Entendeu? Entendi. Então, menos tempo. Menos tempo, tá dando um espaço. Entendi. E o pessoal que tá vindo, o senhor pede para pôr máscara também? Eu peço para usar sempre o álcool gel, vir com máscara. Minha esposa atende com máscara, é do grupo de risco. Minhas meninas atendem com máscara, entendeu? E sempre pedindo para o álcool gel na mão. As pessoas estão com medo de aglomerações, têm medo de se contaminar. Tem muita gente em grupo de risco na Vila Soma, né? Idosos, pessoas com comorbidades. Então isso impacta diretamente para eles também. Então não é diferente do lojista do centro, por exemplo, que viu a queda dos lucros do seu negócio, né? As pessoas que são comerciantes e trabalham na Vila Soma também sofrem com isso. Maravilha, André. Obrigado pela contribuição mais uma vez. Eu que agradeço, Bruno. Depois dessa conversa com o André, já no fim da tarde, começo da noite de sexta-feira, a Prefeitura de Americana informou que iniciou a entrega em domicílio de cestas básicas do projeto Alimento Solidário para famílias que estão em situação de extrema pobreza. São mais de 4.000 cestas direcionadas a pessoas inscritas no Cadastro Único, que estão numa relação fornecida pelo governo do estado com renda per capita mensal de até R$ 89. Esse trabalho envolve todas as secretarias municipais, de acordo com a nota divulgada pela Prefeitura de Americana. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox, e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços você encontra aqui na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima.